A redação do Capital leva décadas depois da adesão de Marx ao socialismo, e se prolonga quase que até o último dia da vida de Karl Marx, tanto que o terceiro volume jamais terminou. Em geral, o pessoal concentra a atenção no primeiro volume, porque o segundo e o terceiro já são bastante confusos. E de fato é difícil saber onde Karl Marx quer chegar, mas no começo parece que ele sabia o que ele está querendo fazer. Muito bem. Então, como o socialismo não é para Marx a conclusão de uma análise histórica, mas é o contrário, é um dado fundamental que ele tinha antes de fazer qualquer análise histórica que prestasse. Então, evidentemente, aí nós já temos a inversão do sentido do tempo. Quer dizer que pode-se discutir o que aconteceu na história, pode-se discutir o curso dos eventos na história, mas o final dela está garantido. É o socialismo. Karl Marx só vai ter que explicar por que as coisas são assim. Não é isso? Ele poderia ter explicado de outras maneiras, como outros, né? Proudhon, Bakunin e outros que explicaram também de outras maneiras. Mas ele, como ele estava também persuadido de que o processo descrito por Hegel devia ser reencontrado na própria dinâmica do processo econômico, então é ali que ele vai concentrar a sua atenção. E Karl Marx nos fornece um exemplo claríssimo das inversões revolucionárias. Por quê? Porque a inversão revolucionária não está só no conjunto, no esquema total do pensamento dele, especialmente do Capital. Está praticamente em cada página do Capital. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos e depois até sugerir o seguinte: esse é um estudo que vale a pena fazer. Eu estudei esse livro, acho que 40 anos atrás. Eu estudei mesmo naquela época. E só aos poucos eu fui percebendo essas coisas, né? Quando praticamente já tinha esquecido o livro, então de repente me aparecia. Quando o livro para mim não existia mais como texto, mas existia como evocações de situações reais, projetadas imaginativamente, fui examinando essas projeções e de repente eu comecei a notar que certas coisas que Karl Marx dizia, que na hora pareciam bastante lógicas e plausíveis, tá certo? Até profundas, expressavam uma exata inversão da experiência real do próprio Karl Marx, não da minha. Não é que o que ele estava dizendo não confira com a minha experiência. Eu via assim as palavras que ele usava e a situação real que ele estava querendo exprimir. E eu via que no meio disso havia uma inversão. Ele trocava, ele dizia o contrário do que ele estava vendo. Ou seja, não era possível realmente ver as coisas como ele estava vendo. Então, vamos dizer, Karl Marx estava mentindo. Falando, é difícil você escrever um livro de 1000 páginas mentindo a cada linha. Né? Ele estava dizendo o que ele entendia como verdade. Mas o que ele entendia como verdade era realmente uma inversão. Ele, de certo modo, ele via as coisas às avessas mesmo. Quer dizer, esse tema do mundo às avessas, que agora virou título da coluna do eminente Dr. Emir Sala, é um antigo tema da literatura e que, evidentemente, ressurge como um mote importante do movimento revolucionário. Né? Você vê que no Foro de São Paulo, o emblema do Foro de São Paulo é a América Latina de cabeça para baixo. Isso aí, como tema literário, isso surge no Renascimento. Eu não sei se teve precedência na Antiguidade, deve ter tido. Mas é claro que a imagem do mundo às avessas é um dos elementos que impregnam a imaginação revolucionária. Mas impregnam além da possibilidade de controle. Ele chega um ponto que o sujeito não sabe se ele está fazendo uma figura de linguagem ou se ele está vendo a realidade de maneira invertida. Mas aí a própria leitura do texto nos mostra isso. Então eu vou ler alguns trechos, eu vou ler, se for preciso ler mais de uma vez, Karl Marx é sempre difícil. Então ele está falando aqui de um negócio chamado mercadoria. Se deixamos fora de exame o valor de uso das mercadorias, né, quer dizer, uma coisa é o valor de uso, porque para que você compra mercadoria? Você compra uma banana para comê-la, tá certo? Mas o comerciante comprou não para comê-la, sim para vendê-la. Então tem um valor de uso para mim e um valor de troca para o comerciante. Se deixamos de lado o valor de uso das mercadorias, elas só têm uma única propriedade em comum, que é a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o produto do trabalho em si mesmo sofreu uma mudança nas nossas mãos. Se fazemos abstração do seu valor de uso, fazemos abstração ao mesmo tempo dos elementos materiais e formas que tornam o produto um valor de uso. Ou seja, na hora que você diz, vamos deixar de lado a questão do valor de uso, então você tem várias mercadorias. Aqui você tem uma banana, aqui você tem um caminhão, e ali você tem uma garrafa de pinga.
Tá certo? E se nós deixamos de lado a questão do valor de uso, então nós deixamos de lado também as propriedades materiais que fazem com que esses objetos tenham um valor de uso. A banana para você comer, a pinga para você beber e o caminhão para você transportar alguma coisa. Já não vemos, então, uma mesa, uma casa ou qualquer outra coisa útil. A sua existência como coisa material foi posta fora do nosso horizonte de visão. Ela já não pode ser encarada como produto do trabalho do pedreiro ou de qualquer outro operário. Junto com as qualidades úteis dos produtos mesmos, colocamos fora do horizonte de visão tanto o caráter útil dos vários tipos de trabalho incorporado nele. Ou seja, você faz abstração, primeiro, do valor de uso, segundo, das características materiais que tornam aquilo um objeto útil, e terceiro, do trabalho específico que foi necessário para torná-lo útil. Portanto, nada sobrou senão aquilo que é comum a elas todas as mercadorias. Todas são reduzidas a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano em abstrato. Então, o trabalho humano em abstrato, independentemente, quer dizer, da sua diversificação em milhões de tarefas diferentes, destinadas a criar esse ou aquele produto com o seu respectivo valor de uso. Ou seja, a maneira de você fabricar um caminhão não é a mesma maneira de você colher uma banana. A certeza, ele está fazendo abstração disso. Então, ele diz que é este trabalho abstrato que se incorpora na mercadoria e faz dela um valor de troca. Agora, mais adiante ele diz o seguinte, preste bem atenção. Um valor de uso ou artigo útil só tem valor porque nele foi incorporado o trabalho humano em abstrato. Isso é impossível. Ele acabou de dizer que para obter a noção de valor, obter a noção do trabalho humano abstrato, ele separou o valor de uso da mercadoria, ele separou as qualidades materiais que tornam essa mercadoria um valor de uso, ele separou as modalidades de trabalho que foram necessárias para transformá-la num valor de uso, e daí sobra o trabalho humano abstrato. Em seguida, ele diz que esse valor de uso é determinado pelo trabalho humano abstrato. Eu digo, mas é o contrário. O trabalho humano abstrato, vamos dizer, é o trabalho considerado independentemente das suas diferenças. Veja a diferença, por exemplo, de você colher e transportar uma banana e você fabricar um caminhão para transportar a banana. As operações são completamente diferentes. Não existe nenhuma maneira de você fazer uma através da outra ou outra através da uma. Elas são absolutamente incomunicáveis. A colheita de bananas e a produção de caminhões se dão por processos que são irredutíveis e incomunicáveis. Fez abstração dessas diferenças, da diferença entre banana e caminhão, da diferença entre a fabricação do caminhão e a plantação e colheita da banana, e sobrou então um negócio chamado trabalho humano abstrato. Quer dizer, o trabalho humano considerado na sua totalidade, tal como existe numa determinada sociedade, independentemente da sua diversificação em modalidades de trabalho diferentes. É claro que esse trabalho abstrato, em si, ele não pode produzir nada. Ele é apenas, vamos dizer, um cálculo hipotético que o economista faz, tomando como ponto de partida as várias modalidades de trabalho irredutíveis entre si e materialmente irredutíveis a um trabalho comum. Isso quer dizer, a noção de trabalho abstrato, ela é não é um universal real. Isso não é baseado, vamos dizer, numa distinção real. O trabalho abstrato, em si, ele não pode existir. Entre o trabalho abstrato e as várias modalidades de trabalho, a relação que existe não é a que existe entre uma espécie animal e os seus vários exemplares. Por exemplo, a espécie cachorro e todos os cachorros. É claro, nós sabemos que a espécie cachorro só existe corporificada nos cachorros. Mas um cachorro é parecido com outro cachorro, ele tem uma estrutura idêntica do outro cachorro, é um terceiro cachorro, assim por diante. É por isso mesmo que você diz que eles compõem uma espécie. Mas a noção de trabalho abstrato não é do mesmo modo. Porque as modalidades de trabalho que existem, elas são tão diversificadas que elas são irredutíveis uma à outra. Você só as denomina de trabalho, por quê? Porque o que elas produzem, ou o que elas ocasionam, porque nem sempre o resultado do trabalho é um produto, pode ser um serviço, o que elas produzem ou ocasionam tem um valor. Se não tivesse,
Por exemplo, você está lá fazendo buraco na água o dia inteiro. Você chama isso de trabalho? Não. Você chama de diversão, de perder tempo, qualquer coisa. Não é isso? Então, a noção de trabalho, nós só entendemos que algo é trabalho porque aquilo atende uma finalidade social específica. E essa finalidade se manifesta no fato de que o produto ou serviço decorrente tem um valor. Quer dizer, alguém está disposto a pagar por aquilo. Não é isso? Mas ele está dizendo ao contrário. Né? Que é o trabalho que define o valor. Não só o valor de troca, mas o valor de uso. Eu digo, será que está louco? Está bêbado? Hã? Não, é simplesmente a mente revolucionária assim. Inverter o sujeito e o objeto. Ele está tentando fazer um raciocínio, no meio ele inverte, ele troca. Entenderam qual é o processo? Muito bem, raciocínios deste tipo existem praticamente em cada página de O Capital. Note bem, eu não estou apelando a conceitos estranhos ao marxismo para dizer isso. Eu estou apenas lendo o que ele escreveu e imaginando a situação real a que ele está aludindo. Não é isso? Então, se eu tento imaginar, né, a totalidade do trabalho desempenhado por uma sociedade, e ora, é impossível que essa totalidade, que esse trabalho abstrato por si confira valor a qualquer coisa. Porque o trabalho abstrato em si não produz nada. Como ele produz tudo, ele não produz nada especificamente. E, mais ainda, qual é a diferença entre trabalho e não trabalho? A diferença do trabalho e não trabalho é o valor. Qualquer ocupação que não produza um bem ou serviço pelo qual a sociedade esteja disposta a pagar não é chamada de trabalho. Se o sujeito fazer uma coisa absolutamente inútil, que ninguém quer e que ninguém nem entende o que ele está fazendo, como é que vamos chamar isso de trabalho? Qual é a diferença entre trabalho e qualquer outra atividade? É o valor, meu Deus do céu. Então, se o critério de reconhecimento do trabalho, de distinção do trabalho, é o valor associado a ele, não pode ser ao mesmo tempo ele que determina o valor. Né? Isto partindo apenas da situação que ele descreve. Agora, vamos ver se nós podemos, pela nossa experiência, acrescentar alguma coisa. Veja, por exemplo, se supõe uma mina de algum metal. É claro que tem gente trabalhando lá, extraindo prata, extraindo ouro, extraindo diamante, metal, qualquer mineral. Mina de qualquer. Bom, a mina teve que ser localizada primeiro. E ela pode ter sido localizada por sorte, você não chamará isso um trabalho. Ou pode ter sido localizado por um geólogo, um mineralogista que estava empenhado nisso. A hora que o mineralogista descobriu uma mina, ele colocou um tesouro imenso à disposição dos outros. Não é isso? Você não vai comparar isto com a atividade do sujeito que está lá com picareta, né, extraindo o minério. Quer dizer, se você juntar milhões de trabalhadores em Minas, né, isso não lhes dá a capacidade de descobrir a mina. Para que eles possam trabalhar na mina, é preciso que a mina existe, e para isso ela tem que ter sido localizada, que pode acontecer por sorte, ou seja, sem trabalho nenhum, ou mediante um trabalho intelectual de um geólogo. Não é isso? Claro que ele teve também algum trabalho físico, ele teve que se deslocar até o lugar. Porém, a maior parte do trabalho dele consistia em estudar. Mas aí inseriremos isto no conceito de trabalho abstrato. Existe, vamos dizer, uma medida comum, no caso, entre o trabalho do geólogo, que localizou a mina, e o trabalho do sujeito que está lá fazendo buraquinho com a picareta para retirar o minério. Diz, bom, pode haver uma medida comum que se chama valor. Quer dizer, esse trabalho vale tanto e o outro vale tanto. Não é isso? Então, o geólogo tem direito, vamos dizer, a participação permanente na mina e ele vai ficar milionário. Seja ele o dono da mina, ou mesmo que ele arrende para um outro, ele pode não ter o capital. Frequentemente acontece isso. Olha, eu localizei a mina, não tenho capital, procuro lá um banqueiro, e o banqueiro pega lá 80% do negócio e dá 20% para o geólogo. Ainda assim ele vai ficar milionário. Né? Então, a mina por si tem um valor. O trabalho do geólogo tem um valor. E o capital investido também tem um valor. E o trabalho do sujeito que está lá batendo com a picareta também tem um valor. Ora, se fosse o trabalho que mede o valor, esta situação seria simplesmente impossível. Porque é o valor inerente à mina que diversificou as várias modalidades de trabalho. A do geólogo, a do banqueiro e a do trabalhador braçal. Está entendendo? Portanto, que o trabalho seja o gerador do valor, isto é impossível. Por que você produz um determinado produto? Porque você acredita que ele tem um valor. E por que você acredita que tem um valor? Porque as pessoas querem comprar. Se ninguém quiser comprar, não adianta ter dado um trabalho miserável. Portanto, é lógico. Agora não estou mais analisando só o texto de Karl Marx, estou comparando com a minha experiência. Eu sei que o valor não advém do trabalho e nem da produção. O valor advém do consumo, meu Deus do céu. Se não há consumo, é curioso, a figura do consumidor
Você vê aqui páginas e páginas e páginas e páginas de economia, e a figura do consumidor é um negócio distante, etéreo. Então, o consumidor é que é evidentemente a peça-chave. Se eu produzo uma coisa que me deu 20 anos de trabalho, né? Trabalhei dia e noite naquilo, e ninguém quer pagar nada, então aquilo não é um valor, não é uma mercadoria, eu não posso vender aquilo. Então, como é que eu posso dizer que o trabalho gera o valor? Não, o trabalho é orientado pelo valor possível, mas ele não o produz. Né? O que produz é a possibilidade de vender aquilo. Então, nesse trecho, Karl Marx, ele usa as palavras para dizer exatamente o contrário do que ele está percebendo. E esse contrário nega ainda o que todo mundo pode observar. Então, eu não posso mais falar de paralaxe cognitiva, mesmo porque você vê, o primeiro parágrafo, eu li 2 parágrafos, o primeiro parágrafo é contraditado pelo segundo. Ou seja, você tem uma inversão da percepção. Você tem um erro de lógica, que primeiro faz abstração do valor de uso e depois diz que o valor de uso é determinado pelo trabalho. E mais ainda, veja que coisa, tanto pode ser medida a magnitude desse valor, claramente pela quantidade da substância criadora do valor, isto é, o trabalho, contida no artigo, naquele bem. Então, a quantidade de trabalho, no entanto, é medida pela sua duração, e o tempo de trabalho encontra seu padrão em semanas, dias e horas. Então isso quer dizer que o valor de uso de uma coisa é determinado pela quantidade de horas de trabalho que aquilo deu. Isso é tão absurdo, tá certo? Que já, quando se chegou nesse ponto aqui, eu quando era jovem li eu não percebi na hora. Mas eu não percebi na hora porque eu estava embevecido com o negócio de socialismo, essa coisa toda. Aquilo ficou trabalhando no meu subconsciente. Tinha um certo desconforto, eu não sabia de onde vinha o desconforto. Vinha disso aqui. Ora, o valor de uso é o que o consumidor pretende fazer com aquela coisa. Como é que esse valor pode ser determinado pelo trabalho, pela quantidade de horas de trabalho que a coisa deu para ser produzida? É um non sequitur imenso entre uma coisa e outra, tem um abismo. Tá certo? Então, você tem aí 3 coisas. Tem a inversão de percepção. Ele está tentando descrever de onde vem o valor e, justamente aí, ele chega à conclusão inversa da que ele estava propondo. Ele diz, o poder total de trabalho de uma sociedade, que está incorporado na soma total dos valores de todas as mercadorias produzidas por essa sociedade, conta aqui como uma massa homogênea de poder de trabalho humano. Ele, ora, essa massa homogênea, o que é essa massa homogênea do poder de trabalho humano pode determinar o valor de uma mercadoria? Quando, na verdade, toda esta massa de trabalho só foi feita em vista de um valor. Quer dizer, se não houvesse o valor, a possibilidade do consumo, nada disso existiria. Vamos ver um outro exemplo aqui. Daí ele vai falar do fetichismo da mercadoria, o que ele chama de fetichismo da mercadoria. Fetichismo da mercadoria significa o seguinte, que tem várias mercadorias que foram produzidas pelo trabalho humano. Então, segundo Karl Marx, o valor delas é o trabalho humano que foi ali incorporado naquelas mercadorias. Não é isso? Então, portanto, o que deu mais trabalho tem mais valor. O que deu menos trabalho tem menos valor. O que já é uma coisa inteiramente absurda, né? Quer dizer, digo isso absurda não nos termos de Karl Marx, mas absurda na confrontação, vamos dizer, com a experiência econômica mais elementar. Então, eu vejo, por exemplo, que às vezes para escrever certos artigos, eu tenho trabalho miserável, estudo várias horas de trabalho, né? E daí chega lá o Arnaldo Jabor, escreve 2 porcarias, aquele bêbado, inventou, pronto, vale mais, o artigo dele é muito mais bem pago que o meu. E isso é normal na sociedade, quer dizer, e é normal você perguntar assim, por exemplo, veja o Solzhenitsyn, né? Quantos anos de trabalho deu para o Solzhenitsyn escrever o Arquipélago Gulag, recolhendo milhares e milhares de depoimentos, milhares e milhares de documentos que ainda tinham que ser passados em segredo, tinham que ser escondidos, né? E ele junta aquilo e escreve aquele calhamaço, que deu 20 anos de trabalho para o sujeito fazer. Stalin dizia assim, então, meu filho, pega um gravador aí, escreveu uma besteirada sobre linguística, quer dizer, um monte de besteira sobre linguística. Pronto, aquilo vendia, né? De pão quente. Quantos exemplares vendeu o Arquipélago Gulag na União Soviética? Nada. Tá certo? Então, se não viesse para o Ocidente, ele nunca teria ganho um tostão com esse livro. Agora, se você pegar a ideia da massa total de trabalho, você esquece o seguinte, essa massa total de trabalho, ela não é um todo que possa ser somado, porque existem elementos que são antagônicos. Por exemplo, a propaganda que um fabricante faz para desacreditar o produto do outro. Como é que você vai botar isso na massa de trabalho? De uma coisa anula a outra. Por exemplo, aqui você lança um produto e outro sujeito lança um outro produto, melhor ou diferente, para tomar o lugar do meu no mercado.
como é que eu posso somar essas duas coisas e dizer que elas estão, como é que se diz, como se fossem coisas homogêneas, quando na verdade são antagônicas, né? Então, quer dizer, nós podemos só ter a ideia de uma massa total de trabalho apenas como uma unidade de cálculo, mas não dizer que isto existe realmente. E muito menos dizer que isto determina o valor de uso. Se isso determina o valor de troca, bom, podemos pensar um pouco, mas também não é assim. Mas o valor de uso, parece que ele trocou as bolas, né? E inverteu. Mas com o fetichismo da mercadoria, ele quer dizer o seguinte: cada mercadoria é uma certa quantidade de trabalho que está ali incorporada. Isso aqui é uma quantidade de trabalho, isso aqui é uma quantidade de trabalho. Isso aqui é o livro do próprio Karl Marx, né? Essa quantidade de trabalho determina o valor. E é este valor que será levado em conta no comércio, nas trocas. Então, a atividade comercial, diz ele, assume a figura de, vamos dizer, um intercâmbio de mercadorias. Intercâmbio entre coisas. E não intercâmbio de trabalho humano. E aí que entra a alienação do trabalho. Quer dizer, a mercadoria se torna um fetiche. Dá a impressão que ela age por si. Então você diz: tantos gramas de ouro valem tantos barris de petróleo. E ele diz então que a coisa se tornou um intercâmbio entre mercadorias, uma relação entre mercadorias e não uma relação entre os seres humanos reais que ali depositaram mediante o trabalho o respectivo valor dessas coisas. Eu digo, ora, será mesmo que o sujeito está trocando ouro por petróleo? Ele imagina que as mercadorias estão se trocando entre si sozinhas? Será que ele não tem consciência do trabalho que deu para extrair o ouro e o petróleo? Afinal de contas, ele não teve que pagar os trabalhadores que extraíram uma coisa e outra. Quer dizer, esse fetichismo da mercadoria, de onde é que surge? Surge do seguinte: Karl Marx criou o trabalho, inventou o trabalho abstrato como gerador do valor. E a partir daí, no método de Karl Marx, o valor de uso sendo abstraído, sobra apenas a mercadoria com valor de troca e elas se relacionam umas com as outras. Mas isso não é a sociedade, isso é o método de Karl Marx. Então ele confunde o seu método com a sua coisa. E isso é com o seu objeto. E isso vamos dizer, é a inversão revolucionária da braba, isso é a inversão do sujeito-objeto. Ele está vendo na sociedade algo que foi o método dele mesmo que inventou, para fins de descrição e cálculo. Então, ele abstrai certas qualidades do objeto, vamos concentrar só nessa. Quem foi que separou mentalmente a mercadoria do seu valor de uso e da quantidade específica de trabalho que foi depositado ali, sobrando somente o trabalho abstrato? Foi Karl Marx. Então, é só na perspectiva de Karl Marx que as mercadorias se trocam umas às outras, que elas se tornam coisas, né, dotadas de vida própria, para além não só do trabalho que elas deram para ser produzidas, mas também do seu valor de uso. Então, ele acabou de inventar um conceito, em seguida ele vê esse conceito agindo na realidade como se fosse uma coisa existente. Mas ele mesmo disse que obteve esse conceito por abstração. Ele não disse que é uma descrição da realidade, ele disse que eu estou abstraindo um monte de diferença e criando um treco aqui que em si mesmo não existe, que é apenas um universal abstrato. Então, o conceito que ele tem de mercadoria é um universal abstrato, o conceito que ele tem de trabalho é um universal abstrato. Bom, mas se é um universal abstrato, não implica sujeitos humanos reais agindo. Porque você fez a abstração de toda a ação humana e sobrou somente vários universais abstratos, que, em tese, um x vale 10y, por exemplo. Né? Então, essa proporção matemática existe entre os universais abstratos. Na verdade, o valor das mercadorias pode mudar muito conforme a situação. Né? Então, vamos ler aqui esse parágrafo, um dos parágrafos complicados. Da onde, pois, emerge o caráter enigmático do produto de trabalho, então logo ele assume a forma de mercadoria. Claramente, é dessa forma mesma. Quer dizer, o caráter enigmático da mercadoria emerge da mercadoria mesma. Enigmático para Karl Marx, né? Quer dizer, olha, do fato de que Karl Marx não entende uma coisa, ele conclui que aquilo é fetiche. É uma espécie de fantasma. Né? E daí ele passa a acreditar na existência do fantasma. A igualdade em todos os tipos de trabalho humano é expressa objetivamente pelos seus produtos quando são todos igualmente valores. Né? A medida do poder de trabalho pela duração desse desempenho de trabalho toma a forma da quantidade de valor dos produtos do trabalho. A quantidade de trabalho toma a forma do valor do trabalho. Nós vimos que isso não acontece. A mercadoria, portanto, é uma coisa misteriosa, simplesmente porque no caráter social do trabalho dos homens aparece para eles, para esses homens, com um caráter
objetivo estampado no produto desse trabalho. Porque a relação dos produtores para a soma total do seu próprio trabalho é apresentada a eles como uma relação social que existe não entre eles, mas entre os produtos do seu trabalho. Eu acho que nunca houve um trabalhador, ou um empresário, um industrial, ou um comerciante, que imaginasse, por um segundo só, que os produtos estão se trocando uns aos outros por si mesmos, independentemente do trabalho que foi colocado neles. Você precisa ser imbecil para pensar uma coisa dessa, quer dizer, mas no caso o único imbecil é o próprio Karl Marx. Qualquer trabalhador é capaz de fazer esta conta. Olha, aqui nós estamos produzindo tanto e o nosso produto é vendido por tanto. Então, por isso aí, justamente por essa relação entre o trabalho e o valor, que se cristaliza num negócio chamado preço, o trabalhador é capaz de ver se a remuneração dele está sendo boa ou má. Né? Se você está trabalhando aqui, nós estamos produzindo parafuso. Quantos parafusos o homem vendeu no mês passado? Nenhum. E ainda assim ele nos pagou um salário de fome. Quer dizer, o salário de fome que nós recebemos está dando prejuízo para ele. Então o trabalhador sabe que nessa hora ele não vai exigir um salário maior, porque senão ele vai afundar a fábrica. Todo mundo sabe disso. Então como é possível, né, que a soma total do seu trabalho seja apresentada aos homens como uma relação social, não entre eles, porém entre os produtos? Isso seria uma situação de loucura, de esquizofrenia total. Agora eu pergunto, peraí, Karl Marx acredita realmente nisso? No momento em que ele escreve, ele acredita, porque se ele acreditou que o valor da mercadoria é determinado pela soma total do trabalho, então só pode ser assim. Mas acontece que quem pode vender um produto alegando apenas que deu um trabalho miserável? Você quer comprar a caixa de parafuso? Fala, não preciso disso. Ah, mas me deu um trabalho miserável para produzir? Ninguém compra isso aqui, ninguém compra nada porque alguma coisa deu trabalho para fazer. Você veja, mesmo nas artes, você não valoriza a coisa pela quantidade de trabalho. Você pega aí, diz, por exemplo, que o Dorival Caymmi levava meses para fazer uma cançãozinha. Mozart chegava assim 10 minutos, pronto, tá aqui, sinfonia. Então, naturalmente, né, uma coisa tem que valer mais que a outra. Quer dizer, é delirante, mas é uma coisa que o sujeito, uma vez que ele colocou a premissa, e que essa premissa em si tem um caráter explosivamente autocontraditório, vão se seguir conclusões cada vez mais fantasiosas, mais fantasiosas, mais fantasiosas. Existe uma relação social definida entre homens, a qual assume aos olhos deles a fantástica forma de uma relação entre coisas. Peraí. Você expressa essa relação econômica como uma relação entre coisas para fins de cálculo estatístico, por exemplo. Então você vê, por exemplo, que a descida do preço de uma mercadoria determina o aumento do preço da outra. Né? Você vê que, sem contar as mudanças na própria unidade de medida, que é, vamos dizer, a moeda. A mudança da moeda determina a mudança no preço das mercadorias. Então você usa isso para fazer um cálculo. Mas a realidade da vida econômica não é o cálculo que está no papel. É a produção de coisas reais, tá certo? Trocadas por outras coisas que também foram produzidas por homens reais. Não há quem ignore isso. Nem o capitalista pode ignorar isso, porque ele sabe que as coisas não se produzem por si mesmas, e muito menos o trabalhador que está lá pegando o pesado. Você imagina se o sujeito pode estar lá, eu trabalho na fábrica Chevrolet, daí vou comprar um Chevrolet e esqueço que fui eu mesmo que o fabriquei. É uma coisa assim de mentecapto. Qualquer pessoa, quer dizer, dotada do mínimo de razão e sensibilidade, que tenha trabalhado para produzir alguma coisa que poderia ser útil a ele mesmo, e que depois ele próprio não possa comprar aquilo, o sujeito vai ficar louco da vida. Uma vez eu conheci um camarada que trabalhava na Universidade de Indiana, era professor lá, e ele dizia o seguinte: o que eu ganho aqui não dá para eu botar o meu filho nesta mesma universidade. Se as coisas fossem como Karl Marx está dizendo, o sujeito jamais perceberia isso. Agora, como é possível uma pessoa não perceber isso? Quer dizer que, vamos supor, você cria vacas. Você tem um trabalho miserável para você alimentar as vacas, né? Cuidar da saúde delas, etc, etc. E o que você ganha com isso não basta para comprar uma vaca? Se acontecer isso, é porque você está completamente falido. Né? E é impossível que você não perceba isso. Quer dizer, essa relação direta entre mercadorias, ela só existe para fins de cálculo, não como realidade das relações sociais. Então, aqui, novamente, Karl Marx está tomando o método pela coisa. Como ele está usando um método hipoteticamente matematizável para fazer esses cálculos, da troca de mercadorias, ele acredita que o que está acontecendo na realidade da vida econômica é o que está acontecendo no papel. Ou seja, ele está confundindo o fato com a sua medição, ou seja, o fato com o método científico usado. Isso aí
já não é mais paralaxe cognitiva. Os homens da paralaxe cognitiva não cometiam erros tão primários. Isso aqui já é a mentalidade revolucionária em ação. Então, quer dizer que a mente do sujeito está completamente invertida. E justamente porque ele está completamente invertida, esta descrição que ele está fazendo de um fetichismo inexistente se torna ela própria um fetiche. Quer dizer, esta visão marxista da economia, ela é um fetiche criado por essas inversões lógicas de Karl Marx. Tal quantidade que você fica desorientado. Ou seja, o verdadeiro exame do Capital, se fôssemos fazer, eu peguei aqui 4 páginas do Capital, né? Do capítulo sobre as mercadorias, Para você fazer um exame integral do Capital, recenseando todas essas inversões de tempo, você levaria anos. Quando você completasse isto, você veria que o sujeito criou uma alucinação. Criou realmente um fetiche. Algo que uma vez que você entrou lá dentro é difícil sair. Você sai ou por motivos irracionais, como eu mesmo saí. Quer dizer, eu me afastei disso porque eu vi certos procedimentos do pessoal comunista que me chocaram. Isso não tem nada a ver com o conteúdo do Capital. Você sempre poderia dizer, mas pobre do Karl Marx não é culpado do que os comunistas fazem, como muitos até alegam. Mas então eu digo, me afastei disso por um motivo irracional. Só muito mais tarde é que eu comecei a perceber estas coisas sem voltar a ler o livro com a mesma atenção que eu tinha lido antes. Quer dizer, pegando só os pedaços que eu me lembrava. Como esses aqui, foram dos primeiros que me chamaram a atenção, 20, 30 anos atrás. Eu agora voltei lá. Falei, vamos pegar aquilo lá e explicar direitinho o que se passou ali. Mas eu me lembro de muitos outros que eu não sei exatamente onde estão no livro. Tá certo? Que também não vou procurar agora. Mais tarde podemos examinar isso. Vamos ver outro pedacinho. Só para reforçar o que nós já dissemos. Não é o dinheiro que torna as mercadorias comensuráveis. Bem ao contrário. É porque todas as mercadorias, enquanto valores, são trabalho humano realizado e, portanto, comensurável, que os seus valores podem ser medidos um pelo outro, conforme a mesma mercadoria especial. Ouro, por exemplo. Peraí. Ele está querendo dizer que é mais fácil você medir entre si várias espécies de trabalho humano pela sua simples duração, do que você medir o valor de troca de uma mercadoria pelo valor de troca de outra. Me parece que é exatamente o contrário. O cálculo do valor do trabalho pode ser tão imensamente complicado que você dizer, por exemplo, olha, X gramas de ouro valem tantas vacas. Por quê? Porque tantas vacas valeriam tantos cavalos. E o cara que me vende cavalo aceita essa quantidade de ouro pelos cavalos. Isso aqui é imensamente mais simples do que você medir a quantidade total de trabalho e diferenciar o valor de cada tipo de trabalho em termos de horas, dias e semanas. Quer dizer, nunca ninguém usou como unidade de medida no comércio o valor do trabalho que está incorporado na coisa. Sempre usa uma outra mercadoria. Mas acontece o seguinte, o dinheiro não é só a mercadoria. O dinheiro tem uma outra propriedade que nós vamos ver exatamente agora. Aqui. É claro que as mercadorias não podem ir ao mercado e se trocar umas pelas outras por si mesmas. Mas parece que era exatamente isso que ele está dizendo. Precisamos, portanto, de se é claro que as mercadorias não podem ir ao mercado sozinhas, como é que ele acha que aos olhos de todos e dos trabalhadores também, o comércio é uma relação entre mercadorias e não entre pessoas? Será que Karl Marx é o primeiro que descobre que as mercadorias não vão sozinhas ao mercado? Será que ninguém tinha percebido isso antes? Quer dizer, é claro que é uma alucinação. Isso aqui, o modo de construção disso parece com o processo de Kafka. Quer dizer, é absurdo no todo e em cada detalhe, né? Precisamos, portanto, recorrer aos aos proprietários, né? As pessoas que tomam conta da mercadoria são os proprietários. As mercadorias são coisas e, portanto, sem poder de resistência contra o homem. Se lhes falta, se elas são carentes de docilidade, ele pode usar a força. Em outras palavras, ele toma posse delas. Para que esses objetos possam entrar em relação uns com os outros enquanto mercadorias, esses proprietários precisam se colocar em relação uns com os outros. Para que uma mercadoria se troque por outra, é necessário que os proprietários das duas respectivas entrem numa relação. Tá certo? Bom, vamos ser assim. Vamos continuar para onde é que vai chegar. Enquanto pessoas cuja vontade reside nesses objetos, e deve se comportar de tal modo que cada um não se aproprie da mercadoria do outro, exceto mediante mútuo consentimento. Eles precisam, portanto, mutuamente reconhecer um ao outro os direitos de propriedade de proprietários privados. Esta relação jurídica, que assim se expressa num contrato, quer esse contrato seja parte de um sistema legal desenvolvido ou não, é uma relação entre duas vontades. E não é senão
o reflexo da relação econômica real entre os dois. É essa relação econômica que determina o conteúdo compreendido nesse ato jurídico. Ele quer dizer, existe uma relação econômica. E esta relação econômica se expressa numa relação jurídica de troca mediante mútua aceitação. Eu digo, peraí, mas sem a relação jurídica a troca existiria? Não. Se eu estou querendo vender algo em troca de algo, seja dinheiro, seja outro bem, automaticamente eu já me reconheço como proprietário do artigo 1 e ao outro como proprietário do artigo B. Ou seja, a economia implica algo mais do que esta relação. Ela implica a produção, o trabalho. Karl Marx mesmo acabou de dizer isso. Vamos dizer, a troca, o comércio é apenas a etapa final. Muita água teve que correr para poder chegar lá. Quer dizer, eu estou lá vendendo a minha vaca, porque eu criei o raio da vaca, ela comeu a minha grama, eu dei as vacinas nela, eu cuidei da vaca e agora está prontinha para ser vendida. Muito bem. Então, aí eu vou entrar numa relação com o outro sujeito. Eu posso dizer que é a relação econômica que determina essa relação jurídica? Não, porque a economia tem muito mais coisa do que isso. A relação comercial é essencialmente jurídica. Não é que existe uma relação econômica e que ela se expressa numa relação jurídica. Não, o simples intuito de vender já é uma relação jurídica. Por quê? O que define o jurídico, já dizia o Miguel Reale, é um negócio chamado bilateralidade atributiva. Quer dizer, o direito que você tem de esperar que se você fizer uma coisa, o outro faça outra. Quer dizer, é a definição da relação jurídica. Ora, mas a compra e venda já é em si mesmo uma relação jurídica. Se ela se expressar, vamos dizer, numa lei escrita, ou como diz Karl Marx, num sistema legal desenvolvido, é outra coisa. Mas ele mesmo que disse, esta relação é um contrato. Quer esse contrato seja ou não parte de um sistema legal desenvolvido. Ou seja, a relação contratual, ela é jurídica em si mesma. E o contrato já está subentendido na simples intenção de vender alguma coisa. E, aliás, o sujeito produziu tudo aquilo, ele produziu para vender, a natureza contratual da sua atividade já estava subentendida em todo o processo de produção. Quer dizer, a relação contratual ela é jurídica em si mesma e não econômica. Se o sujeito faz, vamos dizer, se você pode falar, por exemplo, de uma economia extrativista, o sujeito simplesmente extrai e consome. Bom, aí já há um processo econômico, mas não é um processo jurídico. Né? Agora, se você troca uma maçã por uma banana, pronto. Quer dizer que a estrutura jurídica que preside as trocas, ela não é uma superestrutura que se impôs ali, que se pôs em cima de uma relação econômica. Não. Ela já é a própria relação econômica. Ela é a fórmula lógica da relação econômica. Está entendendo? Quer dizer, não existe uma realidade econômica em cima da qual se constrói uma expressão jurídica. Isso seria absolutamente impossível, a não ser que você considere a ideia de um contrato não jurídico. Eu digo, mas espera, contrato é um conceito eminentemente jurídico. E se há um contrato, ainda que implícito, está subentendido que existe alguma sanção, algum castigo se alguém falhar em cumprir o contrato. Você vê aqui, se vocês forem no mercado em São Paulo, vocês vão ver os comerciantes, um grita, pô, estou falando, me entrega tantas toneladas, não sei do que. Não discute o preço, não discute nada. Ele sabe o que o outro vai fazer. Quer dizer, é o contrato na sua forma mais elementar. Mas ele já é um elemento jurídico. Por quê? Porque há bilateralidade atributiva. Na economia não há bilateralidade atributiva. Não há um só conceito econômico, puramente econômico, que tem esse elemento. Então, aí eu me lembro que, anos atrás, eu fiz um trabalho que acho que está no meu site, que se chama O que é o dinheiro. Uns economistas dizem que o dinheiro é uma unidade de medida, outros dizem que é uma mercadoria pela qual se avalia o valor de outra mercadoria, e assim por diante. Né? Karl Marx acabou de dizer isso aqui, a mesma coisa. Né? Uma mercadoria pela qual você mede o valor de outra mercadoria. Bom, claro que o dinheiro é tudo isso, mas para ele ser tudo isso, ele precisa ser uma outra coisa. Ele precisa ser em si mesmo um contrato. Por quê? O dinheiro só é dinheiro, né? Ouro, prata, né? Joias, né? Ou um pedaço de papel. Ele só é como dinheiro porque as duas partes o reconhecem como tal. Então, o dinheiro é um contrato. Ele é o documento que atesta um contrato. Quando você tem 10 reais no bolso, 10 dólares no bolso, você tem um contrato com o resto da sociedade de que isto pode ser trocado por uma quantidade de bens ao qual, no momento, se atribua aquele valor. Desde que os dois atribuam o mesmo valor. Se você quiser comprar, você quer comprar a cidade de São Paulo por 10 reais, você não vai comprar. Isso quer dizer que a simples existência da possibilidade da troca já é um elemento jurídico. E o dinheiro é um fenômeno de ordem jurídica, não econômica.
Então, acontece que as relações humanas, à medida que a sociedade se torna complexa, elas se tornam cada vez mais jurídicas. Quer dizer, a tendência é você transformar tudo em lei. Mas essa lei já está implícita no começo. E não é porque você não tem uma lei escrita que esse elemento deixa de ser jurídico. Quer dizer, é impossível você encontrar uma explicação puramente econômica para o dinheiro. O dinheiro é o elemento que entrou de fora da economia. Entrou da onde? Da inteligência jurídica das pessoas, que é a capacidade de regular suas relações de maneiras que sejam aceitas pelas duas partes. Então, esses aqui são exemplos, né, de como a inversão inicial do tempo, que é a ideia do socialismo como meta final da história, que é pressuposta por Karl Marx desde o início, então esta inversão do sentido do tempo já se impregna de tal modo na cabeça do seu portador que ele pratica inversões menores em tudo que ele escreve.